Olá, estudantes de matemática. Vamos falar agora sobre o argumento de um número complexo. Ou seja, o argumento de um número complexo, considerando a representação geométrica de um número complexo, corresponde ao ângulo escrito em radianos que o segmento de reta que une a origem do sistema à localização desse número complexo forma com o eixo x. Então, aqui está o argumento de um número complexo z. Se nós considerarmos aqui o número escrito na sua forma genérica, né? Então, nós temos aqui o a e aqui o b. Então, o argumento desse número complexo será dado considerando esse triângulo retângulo. Então, nós já sabemos que o módulo desse número complexo é calculado fazendo a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. E para descobrir qual é esse ângulo, nós vamos considerar duas relações trigonométricas aqui. O cosseno desse ângulo θ, ou seja, do argumento desse número complexo, será igual à fórmula do cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, A sobre módulo desse número complexo. E o seno desse número complexo, quer dizer, o seno desse argumento é igual ao B, ou seja, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nós vamos agora fazer um exemplo. Nós vamos pegar aqui o número complexo z é igual a raiz de 3 mais i e vamos calcular o argumento desse número complexo. Então, o primeiro passo é calcular um módulo desse número complexo. Então, fica a raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz quadrada de raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, mais 1 ao quadrado é 1. Então, ficamos com raiz quadrada de 4, que é 2. Agora, nós vamos usar as duas relações trigonométricas. Cosseno de θ, para que a gente descubra qual é esse argumento, né? Então, cosseno de θ é igual ao A, que é a raiz de 3, sobre o módulo de Z, que é 2. Então, cosseno de θ, raiz de 3 sobre 2. E seno de θ é igual ao B, que é 1, sobre o módulo, que é 2. Com essas duas informações, nós podemos, através da trigonometria, descobrir qual é esse ângulo, ou seja, qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é 1/2. Então, esse ângulo é o ângulo de 30 graus. Escrito em radianos é π sobre 6 radianos. Ou só π sobre 6. Então, esse é o argumento desse número complexo. Então, se nós vamos representar esse número complexo z, nós sabemos que o segmento de reta que une a origem até o ponto onde está localizado esse número complexo z, nós sabemos que ele mede, né, 2 unidades, que nós calculamos ali o módulo, e nós sabemos também que esse ângulo formado com o eixo real, ele mede π sobre 6 radianos, que corresponde, né,
a um ângulo de 30 graus, para ficar fácil da gente representar aqui nesse plano. Então, e esse valor é o argumento desse número complexo. É chamado, né, de argumento do número complexo.